No meu trabalho, por exemplo, todas as vezes que as pessoas descobrem que eu tenho 3 filhos, já causam espanto, né? Porque nos dias atuais não é comum ter 3 filhos e 3 meninos, e surgem as perguntas, e é natural nós discorrermos sobre família no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, enfim, todos os dias a gente está falando sobre família. E é um pouco disso, então, que eu queria também abordar aqui hoje, a gente falar um pouco sobre essa questão da família e como nós podemos impactar a sociedade através das nossas famílias. O primeiro ponto que eu queria destacar, né, e que pode parecer óbvio, mas é importante a gente reforçar, é que a família é um projeto divino, né? E particularmente eu entendo que se a gente fosse poder colocar uma escala de valores e prioridades na nossa vida, com certeza, em primeiro lugar, Deus, e em segundo lugar, para mim, sem sombra de dúvida, a família. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Timóteo 5:8, e eu já vou antecipar aqui os irmãos, hoje a gente vai percorrer bastante a Bíblia, tem bastante texto aqui para a gente abordar e entender o que a Bíblia fala para a gente. Mas em 1 Timóteo 5:8, ele traz esse texto, que ele diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Então a palavra ela traz aqui para a gente um entendimento de que se a gente não cuidar da nossa família, a gente está negando a nossa fé, né? E não é só negar a fé, ela fala que nós somos pior do que uma pessoa que não crê, né? Então, por esse motivo, verdadeiramente eu entendo que a família ela tem um valor, né, que depois de Deus é um valor que nós devemos preservar. E nesse sentido, eu queria que a gente pudesse pensar aqui na questão de família, abordando 2 temas principais aqui nessa manhã, né? Primeiro, a família, e a gente pensar no centro da família, que é o casal. E a gente pensar na importância do casamento e na importância do casal quando a gente fala de família. E a partir daí, como no nosso dia a dia a gente impacta a sociedade, né? Vamos ler juntos, né, Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Esse é um versículo que normalmente a gente escuta nos casamentos, né, quando os pastores estão celebrando os casamentos, e que diz assim, né? Então, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. É interessante a gente pensar, né, primeira coisa, que Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Desde o princípio, Deus já pensava em família, né? Desde o princípio, Deus falava assim, olha, o homem sozinho não vai dar bom, né? E quando pensava, de repente, em criar sociedade, eu fiquei divagando um pouco aqui nas minhas ideias, Deus poderia ter criado, de repente, vários homens, de uma única só vez, depois ter criado várias mulheres, e falar assim, e ter criado, de repente, já os filhos, e falar, está criada a sociedade, e a partir daí, multipliquem-se. Não. Deus escolheu criar o homem, depois Deus escolheu criar a mulher, e a partir daí, constituir a sociedade. Então é importante a gente pensar que, dentro do plano de Deus, a família, ela estava ali desde o princípio, e é o caminho pelo qual ele decidiu que a sociedade iria seguir. E indo um pouco mais para frente, ali ainda em Gênesis capítulo 2, eu queria ler o versículo 24, que diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Confesso que eu já li esse texto várias vezes, né, e também nos casamentos são muito falados esse texto, mas algo que me surgiu essa semana quando eu estava preparando e eu achei curioso, foi pensar que Deus estava dando esse mandamento para Adão e para Eva. E eu fiquei pensando assim, por que Deus está falando isso para Adão e para Eva? Quem que era o pai de Adão? Quem que era a mãe de Adão? Quem que era o pai e a mãe de Eva? Né? Então,
na verdade, quando a gente lê esse texto, claramente Deus ali ele já está colocando um mandamento, não especificamente para Adão e Eva, apesar de ter falado logo ali, depois, né, da criação do homem e da mulher, mas principalmente para as futuras gerações que iriam vir. Né, que a partir daquele momento, o homem deixaria o seu núcleo, se juntaria com a mulher, criaria um novo núcleo, e a partir de então se tornariam uma só carne. E por que eu estou trazendo esses versículos, né? Porque parece ser óbvio, né? Mas a família, ela não se inicia quando vem a chegada dos filhos. A família, ela se inicia no casamento. A partir do momento, né, em que o homem se junta à mulher, ali sim se inicia uma família. E uma família forte, ela depende de um relacionamento forte do casal. Uma família forte, ela depende de um relacionamento forte do casamento. Sem um casamento forte, é impossível nós termos uma família forte. Eu tive a oportunidade de, aqui na igreja, fazer o curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus. E eu não lembro exatamente quando foi, acho que foi lá para 2017, 2018. Eu estava até tentando resgatar aqui, mas eu não me lembro exatamente. Mas nessa época, eu lembro que eu morava em Campinas, né? Durante 7 anos eu fiquei morando fora de São Paulo. Nos últimos 3 anos e meio eu morava em Campinas. O Pedro, meu filho mais velho, tinha por volta de uns 3 anos. O Vitor tinha um pouco menos, em torno de um ano e pouquinho. Então veio o convite para nós fazermos esse curso, que era um curso de 16 a 17 semanas seguidas. E aí quando a gente recebeu esse convite, eu e a Vivi, a gente falou, e aí? Né, acho que para a gente é importante, a família está crescendo, é importante a gente mais vir 17 semanas seguidas de Campinas para cá todo domingo, ia ser um desafio. Né? Mas, como bons cristãos, a gente falou, não, queremos educar nossos filhos à maneira de Deus, vamos fazer o curso. Né? E eu confesso, irmãos, que a chegada do segundo filho, para mim, particularmente, foi o mais difícil. Foi mais difícil do que o primeiro, foi mais difícil do que o terceiro. Porque o segundo, ele veio muito próximo ali do primeiro, né? E eu falo que quando você tem o primeiro filho, você tem 2 para cuidar de um. Quando vem o segundo filho, e os 2 são pequenos, você tem 2 para cuidar de 2. Então já não tem mais aquela dinâmica, né? Ó, vai descansar um pouco que eu cuido, né? Na verdade, assim, enquanto você está cuidando de um, você tem que cuidar do outro. E aquele momento, especificamente, né, de fadiga, né, de privação do sono, isso começa a gerar falta de paciência, né? E, naturalmente, isso eventualmente causa impactos dentro de um relacionamento. Né? Nesse momento, eu lembro que era o momento do bom dia, por quê? Né? Acordava bom dia, por quê? Né? E exatamente era esse momento que particularmente eu vivia ali dentro do casamento. Mas ainda assim nós decidimos fazer o curso e todos os domingos nós estávamos aqui na igreja fazendo o curso. E o mais interessante, para minha surpresa, é que quando a gente começou a fazer esse curso, as 3, 4 primeiras aulas sobre educação de filhos, à maneira de Deus, ela não falava sobre filho. Né? Ela fala exatamente sobre a relação do marido e da esposa. Né? E é algo que a gente precisa ter atenção, porque depois que os filhos nascem, a gente tende a fazer com que o centro da família sejam os filhos. E o centro da família não são os filhos. O centro da família é o casal. Né? Porque quando uma criança ela confia no relacionamento dos pais, ela é emocionalmente mais segura. E a estabilidade permeia a família. Né? E dentro do curso teve uma frase que ficou marcada para mim, que diz que a maior influência que nós exerceremos sobre os nossos filhos não virá do nosso papel como pai e mãe, mas do nosso papel de marido e esposa. Muitas pessoas do mundo, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, não acreditam no casamento
porque as referências que tiveram nas suas casas não foram boas referências. Talvez o exemplo que tiveram dos seus pais não foram os melhores exemplos, não foram baseados nos ensinamentos de Deus, né? Mas naquele momento Deus, de fato, tocou meu coração, né? E me fez repensar no meu papel enquanto marido. E eu lembro que quando eu conheci a Vivian, né, e eu conheci a Vivian aqui nessa igreja, eu não era dessa igreja, né? E um dia no culto eu sentei ao lado dela, e a partir dali Deus começou a abençoar. Eu lembro que no começo do nosso namoro, tudo que eu sempre queria era fazer algo para agradá-la. Eu queria fazer com que ela se sentisse bem. Eu queria conquistá-la, né? E muitas vezes, o dia a dia, a correria, faz com que a gente perca isso. Que o mais importante ali dentro do casamento é eu agradar a minha esposa, é eu fazê-la feliz. E eu não sei na casa de vocês, mas pelo menos lá em casa, eu percebo o seguinte: quando a Vivian está feliz, a casa está feliz. Quando a Vivian não está feliz, o bicho pega, né? Então, fazê-la feliz, né, que deveria ser o meu papel principal, muitas vezes não, estava sendo um peso. E Deus ali, de fato, tocou meu coração. E lá em João 2, de 1 a 11, eu não vou ler o texto todo aqui com vocês, mas ali conta a história do primeiro milagre de Jesus, né, que foi transformar, né, água em vinho. Mas mais importante do que transformar água em vinho, esse milagre ele foi realizado em um casamento. No texto relata que Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam num casamento quando de repente acabou o vinho. E acabar o vinho num casamento naquela época seria talvez parecido com se a gente fosse para um casamento e acabasse a comida. Seria uma vergonha enorme ali para os noivos, né? Nossa, como é que pode? Convida todo mundo e não tem comida para todo mundo. Todo mundo ia começar a falar, né? Então a mãe de Jesus chama ele, né? E pede para que ele intervenha. E ali então ele pede para reunir ali os barris de água e transforma aquela água em vinho. E os convidados, ao tomarem aqueles vinhos, ainda exaltam os noivos, dizendo, né, que ele tinha deixado o melhor vinho por último, o que também não era comum, né? Sempre servia o melhor vinho primeiro e depois as pessoas já estavam um pouco mais altas, né? Serviam o vinho pior. E não, eles serviram o melhor vinho depois, né? Mas a grande questão, de fato, não foi transformar água em vinho. Foi que Jesus salvou aquele casamento. Se Jesus não estivesse lá, possivelmente aquele casamento teria dado ruim, né? E no versículo 2, de João 2, de 1 a 11, nós vemos que Jesus não estava lá por acaso, né? Ali, claramente, está escrito que Jesus havia sido convidado. E isso, na verdade, nos ensina que quando a gente convida Jesus para o nosso casamento, Jesus pode realizar um milagre. Seja ele de transformar água em vinho, seja ele de tornar um coração duro num coração aquecido, seja ele de restaurar uma família. Quando Jesus entra no nosso casamento, verdadeiramente ele pode realizar milagres. E isso eu estou falando do casamento, mas não fica só para o casamento, né? Nós estamos falando de família. Quando nós chamamos Jesus para os nossos relacionamentos de família, isso vale para o nosso relacionamento de pai e filho, filho com mãe, irmãos. Quando verdadeiramente nós convidamos Jesus para os nossos relacionamentos, Jesus está lá e pode fazer um milagre. Uma família forte necessariamente depende
de um casal forte. E se por algum motivo, irmãos, aqueles aqui que são casados, né? Se o seu casamento não está forte, talvez seja a hora da gente convidar Jesus. Se nós estamos aqui, com certeza a gente já convidou Jesus para estar nas nossas vidas individuais. Mas hoje, talvez o desafio seja não só para nossas vidas individuais, mas para a nossa vida em família, para o nosso casamento. E isso é tão importante, porque se a gente não cuidar, aquilo que um dia foi o nosso pedido de oração, hoje talvez seja o nosso motivo de reclamação. Aquilo que um dia, de joelhos, eu orei para ter uma esposa, hoje eu reclamo da minha esposa. Aquilo que um dia, de joelhos, eu orei pedindo por filhos, hoje eu reclamo dos filhos. Aquilo que um dia os pais oraram para que o filho pudesse ter o casamento, hoje eu reclamo da minha nora e reclamo do meu genro. Um dia eu orei por uma esposa e o Senhor me abençoou. Provérbios 18, 22 diz o seguinte: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebe favor do Senhor. Eu recebi esse favor. Eu recebi essa bênção. E isso não pode ser a minha reclamação. A mesma coisa vale para os nossos filhos. Muitos reclamam de porque eventualmente hoje não tem tempo, de porque realmente meu filho é isso, aquilo. E eu me lembro de quando meu filho mais velho nasceu, Pedro, na época eu morava em São José do Rio Preto. E o Pedro, ele foi resposta de oração. Foi muito desejado, né? Um ano antes, eu e a Vivian, a gente tinha perdido a nossa primeira gravidez, né? E nós temos 3 filhos, mas nós tivemos 7 gravidez. Então, todos eles foram muito desejados, mas a gente sabe que não é simplesmente eu quero ter filho e a cegonha entrega. Tem todo um processo ali para acontecer. E no caso do Pedro, a gente orou muito ali por ele. E eu lembro que no dia que o Pedro estava para nascer, eu estava na antessala do parto, esperando para poder assistir o parto, e junto comigo estava um outro pai, né? Os filhos dele iam nascer, no caso dele iam ser gêmeos, e a gente já estava lá todo paramentado, né, esperando para que nos chamassem, para que a gente pudesse então ter aquele momento, né, de quem já teve a oportunidade, né, de assistir o parto de um filho, sabe o que eu estou dizendo. Mas um pouco antes, né, de me chamarem, na verdade o médico veio falar com o outro pai, dizendo que ele não ia poder entrar, porque estava tendo uma intercorrência no parto dos filhos, né? Os filhos iam ter que ser levados direto para a UTI, e aí então, por conta disso, eles não permitem que os pais entrem, porque eventualmente se acontecer algo pior ali, não fique algo traumático ali para o pai. Então aquele pai não pôde entrar para assistir o parto dos filhos, né? Eu entrei para assistir o parto do Pedro, pela graça de Deus ocorreu tudo bem. Pedro nasceu super saudável, com mais de 4 quilos, né, um bebezão, né? E eu me lembro que logo depois, quando eu cheguei no quarto, por coincidência, o quarto do lado era exatamente do casal com quem eu tinha encontrado o pai na antessala. E na primeira noite que o Pedro foi para o quarto, no hospital que a gente ficava lá em Rio Preto, não era igual aos hospitais depois que a gente teve aqui em São Paulo, né, que o filho nasce, colocam lá na salinha especial e os pais conseguem ficar a noite tranquilo. O Pedro ficou a primeira noite e as outras noites seguidas que nós ficamos no hospital dentro do nosso quarto. E a primeira noite, o Pedro chorou a noite inteira, né? Eu não preguei os olhos um segundo, né? E naturalmente toda aquela ansiedade, aquele cansaço, mas eu lembro de pegar o Pedro no colo e agradecer a Deus,
Porque eu lembrava no quarto do lado, eu falava assim, pai, aquele homem aqui do lado, ele gostaria de ter o filho agora nos braços chorando, e não está, e não pode. E a partir daquele momento, Deus colocou algo no meu coração que eu levei para o resto da minha jornada com os meus filhos. Todas as vezes, né, que meus filhos acordavam de madrugada, né, a Vivian não está aqui hoje, mas ela é testemunha, né, a maior parte das vezes quem acordava era eu, né, para deixar ela dormir à noite. Né. Todas as vezes que meus filhos acordavam de madrugada e que eu tinha que ficar lá, e algumas noites eu fui trabalhar direto, eu ia com gratidão no coração. Eu ia com gratidão no coração porque eu tinha certeza de que aquilo era a bênção do Senhor para a minha vida. E isso é um exemplo de talvez várias outras dificuldades, às vezes, que a gente passa ao longo da vida, mas para a gente não esquecer que aquilo que um dia a gente pediu e que aquilo que é bênção, que a gente continue louvando ao Senhor. Salmo 127, 3 diz, os filhos são herança do Senhor e os frutos do ventre, uma recompensa. Que a gente também possa, irmãos, nos lembrar disso. E para os avós também, eu tenho um versículo aqui, que está lá em Provérbios 17, 6, que diz assim, os filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulhos dos seus filhos. A palavra trata que aquele que consegue ver os filhos dos seus filhos é um bem-aventurado. Recebeu graça do Senhor. Às vezes não é fácil, né? Chega um monte de netinho, e eu vejo isso na nossa família, né? Junta um monte, faz aquela bagunça danada, né? Tira tudo do lugar. Mas ainda assim, isso é bênção do Senhor para as nossas vidas, né? E a minha oração é que eu possa ver os filhos dos meus filhos. Então, nesse sentido, irmãos, eu comecei falando aqui que a gente tem oportunidade, pelo menos eu tenho, de falar de família todos os dias no meu ambiente. E a gente tem oportunidade de a gente influenciar a sociedade. Casamento não é uma piscina gelada. Casamento não é uma instituição falida. Toda vez que a gente está conversando com alguém e que a gente possa trazer esse conceito, que não é o conceito que o mundo traz, mas que a gente possa influenciar, a gente pode estar fazendo diferença na vida da sociedade ou na vida daqueles que estão mais próximos. E nesse sentido, eu gostaria de refletir aqui com os irmãos sobre um dos personagens talvez mais conhecidos da Bíblia, Abraão. E quando a gente fala de Abraão, naturalmente já vem na nossa cabeça tudo o que aconteceu na vida de Abraão. E se eu perguntar aqui para vocês qual foi a descendência de Abraão, talvez muitos conseguirão me dizer aqui o nome do filho de Abraão, o nome dos netos de Abraão, o nome dos bisnetos de Abraão, e assim por diante. Mas quem aqui lembra do nome do pai de Abraão? Alguém lembra do nome do pai de Abraão? O pai de Abraão se chamava Terá. E a Bíblia traz poucas referências sobre ele, né? Mas eu gostaria de abrir a Bíblia aqui, onde fala sobre ele, lá em Josué 24, capítulo 2. Que diz assim, Josué disse ao povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. A gente não se lembra muito do pai de Abraão, porque de fato não se tem, a Bíblia não fala muito, e quando fala, na verdade, diz aqui que o pai de Abraão era um idólatra. Não era um homem temente a Deus, era um homem que seguia outros deuses. E, consequentemente, se a gente pensa como é que foi a criação de Abraão, possivelmente as referências que Abraão tinha
não eram as melhores referências. Não eram as referências de um pai que seguia a Deus. Mas através dele e da sua descendência, Deus mudou a história. Não só da família dele, mas de todas as famílias da terra. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em outra versão fala, todas as famílias da terra serão abençoadas. A Bíblia, obviamente, nos ensina que a salvação ela é individual, irmãos. Mas a bênção do Senhor, para aqueles que o temem, sempre transborda sobre suas famílias. Deus chamou Abraão, e a bênção sobre a vida dele, pela fidelidade dele, transbordou para as próximas gerações, transbordou para a tua descendência e até nós no dia de hoje. Se a gente olha vários outros exemplos na Bíblia, foi assim com Noé. Por meio da fidelidade de Noé, Deus abençoou a família dele. Foi assim com Ló. E se os genros de Ló tivessem obedecido, teriam sido abençoados também. Foi assim com o carcereiro de Paulo e Silas, lá em Atos 16:31. Quando o carcereiro se encontra com Paulo e com Silas, e eles dizem assim, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. Então, por mais que a salvação seja individual, quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos diante de Deus, a bênção do Senhor, ela transborda para além das nossas vidas. Ela transborda para os nossos familiares, ela transborda para aqueles que estão ao nosso redor. Eu também não tive a graça de nascer numa casa onde os princípios do Evangelho eram levados a sério. Né? Ao contrário, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais se separaram. Isso era 1986, faz tempo. Né? Mas por que eu gosto de citar isso? Não para revelar a minha idade, mas porque naquele momento, em 1986, uma separação, mesmo na sociedade secular, não era vista com bons olhos. Eu lembro que eu ia para a escola e eu tinha vergonha de falar que eu era filho de pais separados, porque aquilo era pré-julgado. Ainda mais numa família de descendência japonesa. Meu pai é uma família de 10 irmãos. Meu pai era o primeiro homem. Depois de 5 mulheres, veio o primeiro varão da família. E meu pai foi o único, na sequência, que não casou com uma Nihonjin. Né? Então, quando os meus pais se separaram, a primeira coisa que eu escutava dentro de casa, né, foi porque não casou com um Nihonjin. Né? Foi porque casou com um Gaijin. Né? E aquilo dentro da família, de fato, era algo bem complexo. Eu, com 5 anos, malemar falava direito, mas eu tomei a decisão de morar com meu pai. Eu escolhi ir morar com meu pai no dia que meu pai estava saindo de casa com a minha mãe. Me lembro como se fosse hoje, meu pai saindo, eu saí correndo, minha mãe trancou a porta, eu dei a volta pelo outro lado da casa, saí na garagem, parei na frente do carro, né, e falei, onde papai está indo? Ele falou, papai está indo embora. Eu falei, eu quero ir com o papai. E eu tomei a decisão de ir morar com meu pai. E a separação dos meus pais não foi algo simples, foi algo bem complexo. Né? Minha família não teve a maturidade de separar, de isolar os filhos da briga dos pais. Né? E acho que talvez durante um período
talvez ali de uns 6, 7 anos, eu fiquei sem qualquer tipo de contato com a minha mãe. Eu só fui reencontrar minha mãe depois que, de fato, eu comecei a frequentar a igreja e já na adolescência eu fui procurá-la. Mas por que eu estou comentando isso? Que apesar de tudo isso, Deus, na sua infinita misericórdia, me abençoou com a vida das minhas tias, que junto com meu pai foi quem me criaram. E um certo dia, eu jogando vôlei no Bunkiô, um amigo meu me convida para eu ir para o acampamento Shalom. E naquele acampamento eu me converto, então passo a conhecer Jesus. E eu trago essa história aqui para contextualizar, porque talvez quando a gente fala dos personagens da Bíblia a gente está longe, né? Mas quando eu divido a minha história aqui com vocês, é para dizer assim que não importa muito a referência que eu não tive. O que importa é a referência que meus filhos terão. Se por algum motivo eu não tive a graça de ser abençoado com os pais que estavam no caminho do Senhor e que ensinaram os filhos a seguir o caminho do Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, meus filhos terão. E isso não depende de ninguém, depende de mim. A minha decisão impacta a vida dos meus filhos e das próximas gerações. Talvez a gente pense a decisão que eu tenho que tomar para Jesus, sempre, obviamente, no âmbito individual. Mas quando a gente toma uma decisão por Jesus, a Bíblia nos fala que isso impacta as próximas gerações. E assim como Deus abençoou Abraão, Ele tem uma promessa para mim, e Ele tem uma promessa para cada um de vocês. Deuteronômio 7:9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é um Deus fiel, que mantém a aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Vou ler novamente. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é fiel e que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Esse é um versículo que ele é muito conhecido na nossa família, porque esse é um versículo que ele foi utilizado pelo avô da Vivian, né, o pai da dona Mitil, o pastor Kikuchi, num evento onde ele abençoou toda a família, e ele usou esse versículo, né? Eu não tive a honra nem o prazer de conhecê-lo, mas todas as nossas reuniões de final de ano, quando a gente se reúne, né, com a família Kikuchi, a gente sempre honra e a gente sempre lembra do pastor Kikuchi com essa palavra. E eu não tenho dúvida de que, através da fidelidade dele, através da fidelidade dos meus sogros para com Deus, isso também abençoa a vida da minha esposa, e eu recebo essa bênção por conta daquilo que todos eles foram fiéis diante do Senhor. Mas mais do que eu receber, a minha oração, e ao mesmo tempo aqui, o meu desafio, irmãos, para todos nós, é que a partir de nós, as próximas gerações possam ser abençoadas. Que a partir de nós, os nossos filhos possam olhar para a gente e serem apaixonados por Jesus. Não é a igreja, não é o acampamento que vai fazer com que as próximas gerações sejam apaixonadas por Jesus. O que vai fazer com que os nossos filhos sejam apaixonados por Jesus é o exemplo que eles veem dentro de casa. Se eles, ao olharem para nós e verem o reflexo de Jesus nas nossas vidas, com certeza eles vão olhar e falar assim, é isso que eu quero para a minha vida. Se eles olharem para o meu casamento, para a minha relação com a minha esposa,
e verem uma relação saudável, com certeza, eles vão poder dizer assim: eu quero ter uma esposa igual meu pai se relaciona com a minha mãe. Por fim, irmãos, eu gostaria de ler um último texto com vocês, que é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, que está lá em Salmo 128, de 1 a 6, que diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Semana passada eu estava dando aula aqui, eu fiz uma pesquisa no ChatGPT. E eu perguntei assim para o ChatGPT: quantas pessoas eu vou encontrar ao longo da minha vida? E o ChatGPT me respondeu que seria em torno de 5 a 20 mil pessoas que eu vou ter algum tipo de interação. Algumas com relacionamento mais próximo, outra com relacionamentos mais distantes, e que no nosso ciclo mais próximo ali talvez a gente consiga manter 150 ou 200 relacionamentos constantes. E eu fiquei pensando naquilo da forma de qual oportunidade que eu tenho de influenciar as pessoas em sociedade. Mas mais importante do que as 5 ou as 20 mil são, de fato, a gente gerar influência naquelas pessoas que estão dentro da nossa casa. Se efetivamente a gente for um exemplo para os da nossa casa, com certeza a gente será um exemplo para a sociedade. E nesse momento em que a sociedade costuma relativizar tudo, inclusive os valores de família, nós, irmãos, temos que ser a resistência. Nós temos que ser o exemplo de que a família que Deus idealizou, o propósito de família que Deus tem para cada um de nós, é o que de fato vai fazer diferença na nossa sociedade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, no casamento, na relação com os filhos, e que essa palavra de hoje possa ser uma verdade nas nossas vidas. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, clamando pela Tua graça sobre as nossas vidas. Quando a gente olha, Deus, para a Tua palavra, nós vemos que há tantas famílias que não são perfeitas, ó Pai. Mas, por outro lado, ó Pai, nós temos a certeza de que quando o Senhor está conosco, o Senhor pode realizar milagres, seja no nosso casamento, seja na relação com os nossos filhos, seja na nossa relação com os nossos familiares. E nós queremos nos colocar, ó Pai, diante de Ti, pedindo primeiramente, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade para falar ao coração de cada irmão aqui presente, Pai, e que o Senhor possa restaurar, Senhor, os relacionamentos, e que através disso, ó Pai, nós possamos ser exemplos para aqueles que nos cercam, Senhor. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada um aqui. Nós pedimos a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém.